Pessoal, boa noite. Boa noite. Boa noite. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Vamos então iniciando mais um lindo trabalho que esta casa nos oferece. De inúmeras, né? Esta mais uma oportunidade. Eu sei que todos pensam como eu, né? Quando estamos nos nossos lares, quando estamos no nosso cotidiano, a gente sente as pressões naturais, né? Das nossas próprias vicissitudes, não são nem do nosso planeta, das nossas vicissitudes que a gente acaba entrando em sintonia, né? Com os nossos próprios problemas, com as nossas próprias inferioridades, dando vazão para que estejamos somatizando isso e causando ainda mais danos. Então, quando penso em casa espírita, quando penso em instituição, quando penso em espiritualidade, quando penso em José de Mococa, eu fico naquela euforia, no bom sentido, emocional, e chegar logo na quarta-feira, né? Chegar logo na sexta-feira, chegar logo no trabalho espiritual, para que estejamos todos juntos, né? Porque esta é a força, esta é o recarregar das nossas energias, esse é o momento que nos faz com que estejamos melhorando cada vez mais, é a força de vontade, né? E a gente sempre faz isso com a ajuda do nosso amigo querido José de Mococa, dos nossos mentores, né, dos espíritos grandiosos que aqui estão sempre nos auxiliando. Eles nos auxiliam, hein, gente? Nos auxiliam bastante. A dona Fátima, a tia Fátima fala até bastante. Fala, nossa, às vezes a gente está recebendo sem merecer tanto, né? E é um fato que realmente eles estão sempre. Todos nós, todos os espíritos recebem as oportunidades. Falta nós aproveitá-las ou não, né? E quem vai fazer a palestra hoje vou ser eu mesmo. Então eu vou fazer palestra, né? Então vou falar sobre a mediunidade e os fenômenos, né, da mediunidade. Quer dizer, vocês vão me perguntar, poxa, da onde você tirou isso? Aí vou falar para vocês a sinceridade. Além, né, dos estudos que a gente faz, os nossos humildes conhecimentos, né, os nossos poucos conhecimentos que a gente tem ainda galgado, né, em estudos, temos as obras de André Luiz, né, que foi aonde pesquisei, Missionários da Luz, né, no Mundo Maior, nos Domínios da Mediunidade. Então tem bastante livros. E a gente sabe que o compêndio de André Luiz, na verdade, né, a Sandra está fazendo aí a palestra, vamos já iniciar numa próxima palestra, falando sobre novamente sobre as obras de André Luiz, e até legal isso para que a gente fixe, né? Porque hoje eu falei sobre sexo e destino, depois eu posso falar sobre No Mundo Maior, depois eu posso estar falando, né, sobre uma outra, ver a palestra sobre um novo prisma, né, sobre uma outra vertente, sobre um outro conhecimento, não que tenhamos mais conhecimento uns com os outros, mas temos, na verdade, as diferenciações, né, das nossas capacidades aí de aprendizado, que vai somando. É isso que faz realmente a gente somar, fazer igual a Sheila, que leu o André Luiz do Nosso Lar para frente, agora ela está lendo de trás para frente. Então, quer dizer, para relembrar. Então, a gente vai fazendo todas essas palestras que vão nos ajudando bastante, né? Bastante mesmo. E falar da mediunidade numa casa espírita na verdade, entrarmos numa questão até às vezes para nós polêmica, porque a gente acaba tendo que falar para médiuns, né? Temos que falar para espíritos e espíritas que exercem uma função, né, de mediunismo, uma função de mediunidade, uma função de esclarecimento. Só que existem também a questão, né, que aqui devemos apresentar, que são duas, a sabedoria e a mediunidade. Então, todos nós temos a sabedoria não finita, ela é infinita, ela está sempre em expansão. A mediunidade, a mesma coisa. Se temos a inteligência, a insaciabilidade, a sexualidade, o sexo, né, para bem dizer, o sexo, que são atributos de Deus ao infinito, a mediunidade, ela é um atributo de Deus. E ela tem que ir também vazar no infinito. Ela tem que estar indo ao infinito. E pelos nossos conhecimentos que temos, né, e apresentado pelos espíritos de luz,
nos temas, nos livros, nas incorporações, quando era pelo seu Sola, né? Pelo Chico, Emmanuel, mostra-nos que a mediunidade tem muito que ser galgada. Por que eu digo isso? Porque infelizmente nós vivemos uma mediunidade na periferia. Isso quem está falando, periferia, a palavra, não sou eu, é Alexandre. Nos livros, no livro, poxa vida, Missionários da Luz, ele fala, nós vivemos a mediunidade numa periferia, nós vivemos uma mediunidade de fenômenos, nós vivemos uma mediunidade que precisa ser mostrado, apresentado, ditado, falado, tem que trazer comoção, tem que trazer, na verdade, apresentações, não desdenhando, claro, a mediunidade que na época necessária, o próprio Alexandre diz isso, que foi catalogada pelo Allan Kardec, né, através de fenômenos. Mas naquela época era necessário que estivéssemos a fazer isso, né, Camila? Era necessário que estivéssemos buscando essa identidade para a mediunidade naquele momento, naquele instante. Por quê? Porque a mediunidade ela precisava ter uma identidade de prova, de fenômeno, para que estivesse sendo apresentada para o mundo. Ou seja, a mediunidade não é algo exclusivo da doutrina espírita, como na verdade nenhum tipo de atributo de Deus é algo da doutrina espírita. A doutrina espírita, ela só nos explica como a terceira revelação. Moisés, primeira, Jesus, segunda, Espiritismo, a doutrina do Consolador prometido, terceira revelação. Nos explica e nos mostra que ela é, na verdade, algo para ser exercida com responsabilidade, com destreza. O que Allan Kardec nos fala? Se nas reuniões espirituais, reuniões de desobsessões, reuniões espirituais de desenvolvimento mediúnico, né? Se vocês não souberem entrar, não tiver conhecimento, é como se estivéssemos entrando num laboratório químico, vocês estavam sendo combustionados, estão sendo queimados, né? Allan Kardec já nos diz isso. Por quê? É necessário ter sim o conhecimento, porque se assim não fosse, Allan Kardec não nos viria mostrar a identidade agora diferenciada do princípio para a identidade hoje que precisamos trazer para nós, que é a identidade do sentimento. É o sentimento mediúnico que temos que trazer. E Alexandre fala muito sobre isso na questão também do Missionários da Luz, que o sentimento e o conhecimento tem que andar ambos juntos. Não podemos ter o conhecimento sem estar vivendo o sentimento. Porque se estivermos vivendo o conhecimento, seremos vazios daquele instante que precisaremos levar aos nossos irmãos os sentimentos. E se tivermos só o sentimento sem o conhecimento, também estaremos faltando o que esclarecer aos nossos irmãos. Para que vocês não fiquem muito enjoados do que eu estou falando, eu vou trazer uma historinha para a gente do mundo maior. No mundo maior, a gente tem ali a nossa irmãzinha Eulália, né? no centro espírita. Um centro espírita composto de 8 frequentadores nas reuniões mediúnicas, né? Entre eles, 3 destes estavam totalmente absortos, né? Envolvidos com outros pensamentos, né? Uma delas estava com pensamento na casa, nos afazeres domésticos. As outras 2 estavam nos momentos cinematográficos, diz o nosso irmão André Luiz. E cada um pensando, esses 3, cada um pensando uma coisa, algo diferente que não seja da reunião. E André Luiz fica muito espantado, né? Ele fala, poxa, mas dentro de uma reunião dessa em que buscamos a paz, por que eles estão pensando em outras coisas, né? E aí Calderaro explica, fala que, na verdade, esses irmãos estão vivendo uma condição ainda de distração, de uma imaturidade que lhe faz parte. E ali de todos os outros médiuns,
A irmã Eulália que tinha uma mediunidade um pouco mais desenvolvida em questões de trazer os envolvimentos e as psicografias dos espíritos. E até o nosso irmão Calderaro e o nosso irmão André Luiz entram na instituição de caridade, são muito bem recebidos pelo mentor espiritual, e um dos mentores espirituais é um médico, um grande médico na Terra, que traz toda a terminologia da ciência, da medicina, só que ele não tem naquele instante ainda possibilidades de estar tendo este contato direto com a Eulália. É o que a gente sempre fala. Não desdenhemos a mediunidade, não desdenhemos o que o nosso irmão está a nos passar, porque o que acontecia ali? Existia, como diz nosso irmão Calderaro, um grande sentimento, um grande amor, mas não uma intelectualidade visada ao lado da terminologia da ciência, da medicina. Ou seja, nem naquela reencarnação, nem em outras. A gente já aprendeu que os nossos irmãos, que médiuns o são, nós todos, podemos estar numa incorporação, psicografia, utilizando ainda as nossas memórias no arquivo do nosso inconsciente, né? Lá buscando no passado algumas das nossas memórias que favoreçam a nossa experiência do pretérito. Fugindo um pouquinho da história, né? Temos a xinoglossia, que nossa irmã Francisca Gomes Martins tinha, né? Que era a minha vovó aqui na casa espírita, e que ela incorporou e falou em japonês com outro japonês. O espírito falou em japonês com outro japonês. Isso mostra um arquivo que ela tinha na sua memória, onde ela tinha vivido em encarnações passadas. O que acontece? Nós não podemos dar aquilo que não temos, temos que fazer ou buscar o melhor de nós. Se dermos o melhor de nós, a espiritualidade maior pode dar o melhor de nós, deles também para nós. E é o que aconteceu naquele exato momento. Nosso irmão Calderaro envolveu a nossa irmãzinha Eulália no sentido de ajudar, só que o pessoal, né, o grupo, estava muito preocupado na questão do animismo, que tem que ter a sua preocupação. O que é animismo? Animismo é a faculdade mediúnica do médium, ou seja, os jeitos, trejeitos, todos os quesitos do médico apresentados pelo espírito. Nós somos um equipamento material, mas acima de tudo espiritual. Equipamento este que deve ser utilizado pelos espíritos. Então eles não utilizam do equipamento aquilo que ele não pode ceder. Ou a gente utiliza um computador mais avançado, né, quando estamos ali, ou e que utilizamos um computador menos avançado, outros mais simples. A gente utiliza equipamentos de acordo com o que eles podem nos fornecer. Mesmo a gente tendo um cabedal de conhecimento enorme, a gente tira o melhor do que ele pode daquele equipamento. Mas a gente não pode levar ele a mais do que ele pode ceder. E é o que acontecia. É isso? Naquele instante, o espírito de luz envolveu a nossa irmãzinha Eulália, incorporou-se, né, se justaposto a ela, né, e ela começou a escrever. Ela escreveu palavras maravilhosas de sentimento, de amor e de carinho, né? Acabou, né, a incorporação, né, a psicografia, e aí o que aconteceu? O espírito que estava ali deixou todo o seu sentimento, e é interessante isso, que olha uma coisa que acontece muito com a gente. O espírito, ele explica muito bem isso, o espírito incorporado, o espírito estava psicografando, né? Ali, que era o médico espiritual, estava psicografando, e cada um dos médicos, enquanto ele estava psicografando, estava conectado ao espírito em similitude própria de que é própria. Ou seja, dentro do próprio mediunismo, a mediunidade daquele espírito estava focado no médium que não estava incorporado nem psicografando, todos nós. Então o que acontece? Eles estavam utilizando da mediunidade desses espíritos para que estivessem trabalhando na psicografia. E ainda mais, é interessantíssimo que cada médium, enquanto estava fazendo a psicografia, tinham momentos e pensamentos positivos, tirando os três lá, né?
Um estava pensando na visita de um hospital de aflitos, um estava pensando nos trabalhos assistenciais, outro estava pensando, ou seja, todos pensando em coisas positivas, porque o Espírito estava ali envolvendo, né? Isso acontece muito dependendo do que como estamos conectados, quando estamos, na verdade, visados naquele momento. E recebem, tirando aqueles 3 que na verdade não estavam sentindo nada, né, com o Espírito, porque não estavam envolvidos, infelizmente, com o momento. E aí acabou-se a psicografia, foi lido a mensagem, e aí os irmãos ali começaram a olhar a mensagem, né, o presidente da casa, da sessão, e começou a falar que, na verdade, o ambiente, o espírito que estava a se incorporar, o nome do espírito que ali estava, que eles não deram o nome, que estava incorporado, não poderia ter falado daquela forma, porque ele teria muito mais conhecimento a ser apresentado. Ele não estaria se rebaixando ao momento da gente aqui, ele estaria numa outra conexão. Por isso a importância da gente dar valor para qualquer tipo de fala, apresentação, não importa qual seja, todas são enriquecidas, porque o Espírito está ali, dando o melhor de si para ajudar a pessoa que está incorporada, ou que está fazendo sua psicografia, que está no seu passe, está na sua palestra, não importa. O Espírito está ali tirando daquilo que está melhor, o que ele está suando, o que ele está buscando ali para ajudar, né? Então eles voltaram. E aí Eulália se sentiu triste, deixou os olhos marejados, né? Aí nosso irmão Caldeirado, com todos os espíritos de luz, não perdem tempo em auxílio, foi pertinho da nossa irmãzinha, colocou a mão na sua parte do seu lobo frontal, né? Aí na epífise foi ocasionado então um brilho diferenciado, ela começou a ter uma conexão com o espírito Caldeirado, e aí ela começou a ter uma luminosidade diferenciada, e aí o nosso irmão Caldeirado chega bem pertinho assim do ouvido dela e diz: não desista, são irmãos que ainda não entenderam a finalidade da mediunidade verdadeira, estão preocupados com os fenômenos, não com o sentimento. E aí ela começa, né, não com os ouvidos da matéria, mas com os ouvidos da alma, né? Com o pensamento, ela absorve aquelas energias, brilha ainda mais e pega e fala: vou fazer o melhor de mim, porque não estou aqui para trazer a mediunidade, para mostrar nada para ninguém, nem me exaltar, nem trazer o melhor, nem querer buscar nada diferenciado. Estou aqui realmente para lutar, estou aqui para sofrer, se for possível, para que a minha mediunidade esteja se desenvolvendo, né? E aí que ela começa e se apercebe dessa questão. A gente vai lá no Missionários da Luz, Alexandre nos fala com bastante carinho, com bastante amor, com bastante luz. André Luiz nos mostra Alexandre, né? Até a Dona Graça estava falando que ela sonhou que ela foi que ela estava no plano espiritual, e eu tive o prazer de estar com ela, na verdade, né? Porque na verdade se ela estava num lugar, né, iluminado, né, tendo uma palestra, eu tenho que estar contente de estar junto com a palestra, né? Eu não lembro que meu sono é pesado, mas devia ter sido bom, né? Aí lá no Alexandre ele nos mostra exatamente isso. Nós trabalhadores médiuns, quando dormimos, se dermos condição para tal, seremos levados. Às vezes até sem dar muita condição eles nos levam. Sabe por quê? Porque se não fosse assim, chegássemos lá, não existia, quando Alexandre estivesse falando, tantos irmãos chorando, tantos irmãos, na verdade, arrependidos de não ter aproveitado a oportunidade. E é belo, gente, como o André Luiz cita a questão do Alexandre envolvendo o ambiente. Ele fala, é interessante isso, que existem uma mesa e que em volta da sua mesa existem vários trabalhadores. E os trabalhadores que estão ali são 2 mesas. E os trabalhadores que estão ali são específicos para o trabalho, e os que podem fazer perguntas para o Alexandre são só aqueles, né? Pela mente, pelo pensamento. Os outros, não. Ainda ele fala, não é favoritismo isso é na verdade questão de disciplina, organização, né? Não dá pra gente ficar fazendo qualquer tipo de pergunta, atrapalha o espírito envolvendo, né?
Então tem que ter cautela, tem que ter disciplina, né, para fazer pergunta, para interromper um trabalho de um espírito, de uma alta evolução como Alexandre. E aí o nosso irmão Alexandre começa a falar. E é tão lindo que ele fala que o Alexandre, quando está falando, fazendo a prece, ele começa a cair uma luz sobre ele. E ele falou assim que ele nunca tinha formação tal como aquela que ele estava se envolvendo. A cor da sua roupa se mudou, né? Ficou uma cor azul, né? Que eu fui pesquisar a palavra, qual que era, né? Era no dicionário, era azul. Então um azul que caía sobre o seu cabelo ficou com a cor azul, azul celestial, né? E seu corpo todo, sua roupa se mudou totalmente, uma transformação que ele nunca tinha visto na vida daquele espírito iluminado que estava ali. E quanto mais Alexandre falava sobre humildade, que tínhamos que trabalhar com humildade, tínhamos que trabalhar com amor, mais ele se tornava vultuoso, mais ele se tornava grande. Quanto mais ele dizia que devíamos servir a Jesus, que ali era uma alma simplesmente pequenina, que ele estava para trabalhar e servir a Jesus, mais ele se tornava vultuoso, mais ele se tornava grandioso. Aí estão as palavras de Jesus. Qual que são as palavras de Jesus? Quais são as palavras de Jesus? Os humilhados serão exaltados. Quanto mais nós estivermos sendo humildes, que é uma condição dificílima para nós que estamos aqui na carne ainda, né? Calderaro até fala isso para André Luiz. Enquanto somos espíritos ainda absortos, envolvidos, né? Naquele instante ainda nas nossas vicissitudes, muito difícil a gente estar ocasionando uma humildade para nós mesmos. Temos que trabalhar, temos que buscar isso. Gente, não desenvolvemos mediunidade. Tem muita gente que fala assim, mediunidade vai ser algo que vai aparecer na minha vida. Mediunidade, eu não vim com mediunidade. Eu não tenho essa mediunidade, então deixa pra lá. E o que a gente faz na maioria das vezes? A gente desperdiça a oportunidade, achando de que não viemos com a mediunidade e não nos preocupamos para desenvolver. Mas se a mediunidade é um atributo de Deus, assim como a inteligência, o sexo, o amor, ela não teria a ser desenvolvida juntamente com os outros atributos de Deus? Ou ela está à parte dos outros atributos de Deus? Para desenvolvermos uma boa mediunidade, quando se fala desenvolver mediunidade, eu estou falando aqui dessas mediunidades que são utilizadas de qualquer forma, porque aí fica fácil, envolvendo-se com espíritos negativos, com almas ainda inferiores, aí fica fácil, qualquer pessoa acaba tendo uma certa facilidade para isso, né? Entre aspas. Mas estou falando de uma mediunidade sublime. Para estarmos recebendo espíritos bons, temos que estarmos ligados a espíritos bons. Para estarmos recebendo espíritos sábios, temos que estar ligados a espíritos sábios. Ou achamos que Platão ensinou filosofia aos irmãos ainda revoltados da época? Ou achamos que Francisco de Assis levou a caridade, levou o amor para os espíritos que ali não estavam aceitando ou estavam revoltos, rebelados? Nós temos que sintonizar com as almas para que estejamos agindo de acordo com as almas. Porque nós, infelizmente, deixamos nos levar pelas vicissitudes terrenas e aonde nós esquecemos de galgar para algo que seja supremo. Seja uma supremacia, seja de uma grandeza espiritual que nos envolva. E como faremos isso? Faremos isso desenvolvendo todo o nosso espírito, volvendo aos nossos ensinamentos. A mediunidade está no corpo de matéria? Não. A mediunidade está no espírito. O corpo de matéria sofre influência sobre a mediunidade? Sim, e muito. Porque temos o ectoplasma que sai dos efeitos das energias materiais, né? O corpo de matéria tem que ser ocasionado ou deixado a desleixo nos processos mediúnicos? Não. O que temos que fazer então? Cuidar do espírito e do corpo e da mente.
Se tivermos pensamentos positivos, teremos um espírito iluminado, né? A epífise toda lá irradiante, né? O lobo frontal, em que nosso irmão Caldeirado nos explica, de que a ciência ainda não pode entender, mas é um fenômeno que esclarece e trará ainda um momento de grandiosidade para a Terra. Porque assim como outros atributos de Deus, teremos um momento no nosso planeta Terra em que a mediunidade estará tão bem colocada em nosso mundo, em nossas vidas, que a nossa intercessão com os Espíritos será tão direta, mas tão louvável e tão específica, que estaremos dialogando com as almas em um processo de similitude parecida. Só que para isso precisamos evoluir, para isso precisamos passar por dor, para passar por problemas. Ninguém disse que sermos médiuns seria fácil, né? Mas ninguém disse também que desenvolver os outros atributos de Deus seria fácil. Não temos como ser bons médiuns se não carregarmos a mediunidade em Jesus. Moisés nos trouxe os 10 mandamentos, Moisés nos trouxe a verdade naquele instante que precisava, de um jeito mais rígido e mais duro no momento, não desconsiderando o que ele fez, que foi muito importante, foi mandado por Jesus antes para preparar o terreno. Só que depois que Jesus veio, ele veio nos tornar uma verdade mais leve, uma verdade absoluta, uma verdade de amor, uma verdade em que só o amor é capaz de cobrir a multidão dos nossos pecados, que o perdão deve ser feito por todos nós 70 vezes, 7 vezes. Jesus é estarmos desenvolvendo a mediunidade, estamos desenvolvendo a mediunidade de Jesus. E quem foi o maior médium de todos na terra? Jesus. Jesus volitou sobre as águas. Jesus multiplicou os pães. Jesus curou os leprosos, cegos, famintos. Não famintos do corpo, mas famintos da alma. A maior de todas as nossas inconsequências não é somente a fome do corpo, mas é a fome da alma. Então é verdade isso, que Jesus passava semanas sem se alimentar e não se afetava com isso. Agora, os homens mais carne a carne como nós, precisamos comer de 2 em 2 horas, e olhe lá se ainda o estômagozinho não for roncar. Isso só nos mostra que o pensamento é uma fonte radiosa e divina, que é nada mais nada menos conectado com a consciência do Pai, que é a consciência divina. E só poderemos desenvolver a consciência de Deus, entender a consciência de Deus, uma maior amplitude, não no absoluto, sempre no relativo, se entendermos a nós mesmos. Se entendermos que como médiuns somos simplesmente trabalhadores. Se entendermos que a mediunidade vai nos trazer, como qualquer outro atributo que temos que desenvolver, sofrimentos. Mas não porque a mediunidade nos traz sofrimentos. Não porque o amor em questões de paixão nos traz sofrimentos. Não porque a inteligência em questão de orgulho nos traz ainda sofrimentos. Não em questão da sexualidade vista de forma desacerbada, sem controle, sem harmonia, nos traga sofrimento. É nós, nas nossas inferioridades, é que na nossa infantilidade de espírito ocasionamos o sofrimento para nós mesmos. Não temos como ser bons médiuns, como medianeiros, se não formos bons no contexto geral. Mas vou trazer uma ótima notícia para todos nós. Nós estamos em evolução. Na imaturidade que nos demoramos, estamos em sofrimento. O sofrimento nos traz a dor. A dor em todos os momentos da natureza nos traz a evolução. A evolução nos trará a perfectibilidade. A perfectibilidade nos trará a luz. A luz nos trará para nós todos o entendimento do nosso Pai. Como olharmos, nós somos em analogia a Deus,
como as pedras da nosso planeta Terra são para o Sol. Se estivermos trazendo purificação em nós, a pedra brilhará para o Sol, se trouxer ela reluzente, límpida. Nós, se estivermos também mudados interiormente, reluziremos a Deus. E esse reluzir a Deus nos vai aparecer para as nossas vidas, não no imediatismo como queremos. Isso não vai acontecer. Imediatismo não existe, porque nós temos que viver as experienciações e temos que viver os próprios distúrbios que ocasionamos no passado. E digo mais, não só do passado, mas do presente. Do presente. Porque ainda acordar para o conhecimento da mediunidade, entender que todos nós somos médiuns e cada um de nós temos, assim como os outros atributos, aquele envolvimento em nós que podemos dar um pouco mais, que temos as qualificações para tal, assim como outras questões, outros quesitos, é divino, gente. Estejamos, na verdade, gratos. Gratidão a Deus por sermos e entendermos que a mediunidade é uma ferramenta como qualquer outro atributo de Deus, e esta ferramenta às vezes vem cerceada a nós em um instante em que apresenta-se de certa forma ainda de forma resguardada, para que estejamos tendo a felicidade de desenvolver os outros atributos. Muitas vezes, gente, a gente erra naturalmente, já erramos pelo lado mediúnico, e hoje a gente vem com ele um pouco mais cerceado. Isso não define a nós que não podemos nos esforçar, como a nossa irmã Eulália, que aprendemos aqui. E muito menos julgar os nossos semelhantes. Porque o que trazemos à nossa língua sempre, a maior mediunidade de todas, a mediunidade da fala, né? Essa mediunidade é maravilhosa. A gente fala mais do que precisa, não é? E às vezes não é isso que está sendo apresentado a nós. Nós já pensamos que a mediunidade é visada ao lado do bem, mas ela também está ao lado dos irmãos inferiores, que muitas vezes induzem-nos a entender, a pensar de maneira desequilibrada, para que não estejamos desenvolvendo o nosso trabalho que precisamos. Às vezes esses irmãos nos querem ver no instante que estamos no sofrimento, porque o nosso sofrimento temporariamente para eles é algo necessário. Ou podemos fazer diferente. Podemos mudar mediunicamente, porque Allan Kardec nos disse que a intuição é uma das melhores e maiores de todas as mediunidades, e utilizá-la para o benefício de todos, inclusive dos nossos obsessores. Não tivemos o caso da nossa irmã, também vamos voltar a ela de novo, nossa irmã Francisca Gomes Martins, a vovó da casa. Tivemos essa oportunidade de ver ela, que foi obsediada. Depois de obsediada, ela foi para a casa espírita, onde a Dick tinha lá, né? Acho que a Dick tinha. Pegou o celular para... Marianinha? Não era Dick? Marinha? Bom, Marinha foi lá, saiu, e aí chegou lá do lado de fora, ela estava segurando lá naquele negócio que segurou o cavalo, né? Amarra o cavalo, saía que ninguém tirava, um monte de gente, um monte de homem forte, não saía. A médium foi lá, tirou, trouxe ela para dentro. Gente, ela foi uma dos maiores sustentáculos nessa casa. Naquele momento ela estava em desequilíbrio mediúnico. Quem somos nós para julgarmos? Quer dizer, o espírito virou um sustentáculo porque ele estava necessitando passar por aquele momento pela desarmonização do passado com o espírito. E ainda digo-vos mais, quem é esse espírito hoje?
que obsediou ela, que era um padre, né, naquela época. Agora o que ele é dela? Um espírito mentor. Gente, nós, é isso que eu falo, olhamos as coisas no imediatismo. Olhamos um copo de água, mas será que a gente consegue entender o hidrogênio, o oxigênio, tudo que se passa aqui? A Terra, a gente consegue entender o eixo da Terra na sua maior complexidade? Será que a gente consegue entender os sóis, as estrelas, o infinito, a eternidade na sua complexidade, na sua expansão, na sua amplitude? Será que a gente consegue entender a mediunidade sendo atributo de Deus como algo em que podemos especificar ou dimensionar segundo as nossas imperfeições ou as nossas vicissitudes ou as nossas bagatelas? Será que nós podemos dimensionar? Ou será que é mais fácil zerarmos nosso pensamento sobre todas as vicissitudes e bagatelas e simplesmente nos doarmos com amor? Simplesmente com amor. Só doar com amor, buscando, claro, conhecimento, mas o amor, a humildade, a fraternidade, tudo que o amor traz consigo junto, né? Alicerçado. Não é mais fácil para nós fazer isso do que querermos descobrir até onde os fenômenos espíritas vão, os fenômenos mediúnicos. Gente, os fenômenos mediúnicos vão para a eternidade, assim como todos os atributos de Deus. Jesus é o exemplo mais vivo disso. Tudo. Entendam uma coisa. Os fenômenos mediúnicos vão tão amplamente que todos nós somos médiuns. Quando Jesus, na verdade, foi crucificado, houve naquele instante, né, o escurecer da terra, né, do lugar que ele estava, as tempestades. O nosso pensamento é vida, reluz ou escurece. Então, que façamos do nosso pensamento, da nossa mediunidade, uma ferramenta. Mas não queiramos expressar a nossa mediunidade a mais do que ela possa dar. Façamos isso dentro do amor, sempre. Tanto é verdade isso que os Espíritos nos explicam. A gente podia falar mais coisas sobre missionários, mas não temos tempo para isso, mas os Espíritos nos especificam bem claramente em questão do animismo e do misticismo. Misticismo é quando falamos ou dizemos algo que é inerente de nós. E animismo é quando os espíritos utilizam das nossas propriedades físicas, psíquicas e espirituais. Físicas, psíquicas e espirituais. Porque nenhum espírito incorpora sem um espírito. Nenhum espírito se incorpora sem o psíquico, sem a mente, sem o que tem dentro dele, né? E nenhum espírito também organiza sem a matéria. Então é isso que a gente tem que levar para nós. É isso que a gente tem que levar. Continuamos lutando para desenvolver a nossa mediunidade. Continuemos lutando sem estarmos querendo ser mais na ansiedade do que devemos ser. Só nos esforcemos. Só. Façamos o nosso papel. Doemos com tudo que pudermos. Dentro daquilo que tivermos ao nosso alcance. E olha que não sabemos o nosso alcance. Então, nos doemos bastante. Porque assim estaremos fazendo o nosso trabalho que necessitamos. Médium não aparece. Médium se humilha para ser exaltado, como nos disse nosso irmão Calderaro, nosso irmão André Luiz, né? Então quer dizer, Alexandre e outros mais, espíritos de luz. Então sejamos médiuns de amor, de carinho, de luz. Isso vale a todos, tá? Não somente aqueles que são médiuns, que a gente acha que recebe espírito, porque receber espírito é ser médium, tomar passe é ser médium, doutrinador é ser médium, fazer palestra é ser médium. E o mais bonito de todos, nós somos médiuns, como disse, né, o espírito da nossa irmãzinha lá, nós somos médiuns o tempo todo, dentro e fora da casa de caridade.
Ou saímos da casa de caridade e deixamos de ser médios? Saímos da casa de caridade e não temos mais inteligência, porque inteligência é atributo. Saímos sem pensar, batendo tuc a cabeça por aí? Não, a gente carrega isso conosco. Saibamos usar de forma inteligente, de forma com sabedoria, e nunca deixemos de dar aquilo que precisamos para aqueles irmãos que precisam. Fortaleçamos-nos sempre. Sempre. A casa espírita é o lugar que vai nos dar mais sustentabilidade, né, para os trabalhos e para todo o restante. Então, sejamos sempre visando estar na casa espírita, né? Todos nós somos médicos, então estejamos visando. Aí vocês pode até pensar assim, mas poxa, e aqueles irmãos que não são? Não importa, gente. Mesmo em outras religiosidades, as pessoas estão tendo a oportunidade também de exercer a sua mediunidade. Se vão exercer ou não, aí já é cabível a cada um segundo as suas obras. É isso, gente, que eu tenho que passar para vocês. Agradeço a oportunidade aí pela palestra que eu tive. Agradeço a oportunidade pela palestra que eu tive, né? Me perdoe se faltou alguma coisa, sempre falta, né? Sempre, por isso que é importante assistirmos muitas palestras. Temos o YouTube aí para nos favorecer. Eu vejo, gente, assim, não menosprezando, claro, ninguém, temos muitas palestras em muitos lugares, medieval, temos palestras bonitas, lindas, gente, mas temos muitas palestras boas nesse nosso YouTube aí, que a gente pode acessar, né? Porque a gente estava conversando esses dias, essa semana, sobre isso daí, né, Xê? Às vezes a gente perde tempo buscando aí uma receita no YouTube, ou então uma atividade física, ou então uma coisa de carro, e assim vai. Não precisa deixar de fazer, faça, mas deixamos um minutinho para que a gente possa olhar essas coisas, olhar esses ensinamentos, né? Isso é importantíssimo para que a gente possa se desenvolver espiritualmente. Ajuda bastante, ajuda a nós, ajuda a todos que estão à nossa volta. E entenda uma coisa, mediunidade maior a ser exercida é dentro dos nossos lares, né? Lá está os nossos irmãos, amigos, inimigos do passado, né? Amigos, inimigos, os nossos irmãos que temos que lutar para que estejamos favorecendo. Então vamos limpar sempre a nossa mente, olhar aos irmãos sempre com perdão, não ofendermos jamais com os nossos irmãos de caminhada. Cada um de nós temos condições diferentes, um está um pouco para frente, outro está um pouco para trás, outro está um pouco para o lado, né? Assim, brincadeira, mas isso é verdade, cada um está no seu momento certo. Tenhamos paciência, muita paciência, que o momento de cada um vai chegar. Que a paz de Jesus esteja com todos nós.